Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2022 do fundo XP LG11 ou XP Logística, relatório gerencial de outubro de 2022, tá bom? Então, fique conosco aí para você saber as novidades que o fundo tem aí, né? Então, segue acompanhando o que a gestão está fazendo. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, EF Infra, o carro-chefe aqui do canal, a gente acompanha mais de 150 fundos aí no canal, tá bom? Através da leitura dos seus relatórios gerenciais, principalmente acompanhando o que a gestão está fazendo, mas também acompanhando subscrições, fatos relevantes, comunicados ao mercado. Sempre quando há algo relevante e importante, a gente coloca aqui, tanto em vídeo quanto né, em comentários lá na nossa comunidade, tá ok? Então, fique conosco aí. Se você quer ler esse relatório na íntegra, vou deixar na descrição do vídeo para você baixar, fazer essa leitura mais detalhada e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância, ok? Então vamos lá, XPLG11, para quem não conhece o fundo que explora aí principalmente imóveis da área logística e industrial, né? Então, empreendimentos, aquisição, exploração comercial de empreendimentos dessas áreas, aluguéis, né? O fundo pode até fazer compra e venda desses imóveis, tá? Mas o principal carro-chefe aqui do fundo, principalmente, é o oferimento através de aluguéis desses imóveis, tá ok? Fundo que tem desde junho de 2018, código de negociação na Bolsa de Valores XP LG11 tem um patrimônio superior a 3 bilhões de reais e o número de cotistas ultrapassou os 300 mil cotistas, tá? Então, fundo aí dos maiores também do mercado, né? Tanto em patrimônio, né? Claro que não é o maior, tem imóveis aí, tem fundos, né? Com 7 bilhões, 5 bilhões de reais, na maioria são fundos de papel, mas em imóveis, em fundos de tijolo, é um dos maiores do mercado brasileiro também em patrimônio e em número de cotistas, e eu sou um desses cotistas. Se você é também, se inscreva aí no canal, que todos os meses a gente faz a leitura do XPLG11, tá? Um fundo muito importante aí no nosso acompanhamento, um dos 150 que a gente acompanha aqui no canal. Então se inscreva aí para você também acompanhar conosco. O foco de atuação, segundo a Ambima, é logístico, né? Não tem o foco de atuação, não existe o industrial, é somente logístico, né? Segundo a Ambima. Gestor é a XP é Asset Management, é o gestor do fundo, e o administrador é a Vortex DTVM. Tem uma taxa de administração que provavelmente está aqui na menor, né, segundo o escalonamento do estatuto do fundo, né, do regulamento, porque é um fundo de 3 bilhões de reais, então provavelmente paga a menor taxa de administração e tem uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark do fundo, que é IPCA mais 6%. Bom, comentários aqui do gestor mais para cima, a gente verifica que o fundo, o gestor comenta aqui, né, declarou, então foi declarado, né, em outubro, o fundo que tem a database, né, o que anuncia, a data que anuncia os seus proventos, e é onde vocês têm que estar posicionado como cotista para fazer jus ao provento do mês, né, é a último dia útil do mês corrente, né, que ele faz referência. Então, provento de outubro, 74 centavos, se você estava posicionado lá no dia 31 do 10, no encerramento do pregão, como cotista, no dia 31 do 10, você fez jus a 74 centavos de proventos aí por cota, né, o que dá um dividend yield anualizado de 8,2% em relação à cota de fechamento, que foi R$ 108,14. O pagamento vai acontecer 10 dias úteis depois, que cai no dia 16 de novembro. E o fato relevante, né, que aconteceu no final de outubro já, o fundo ali formalizou a locação do módulo 5 do imóvel que ele tem ali em Pernambuco, né, o condomínio logístico Cone Plug and Play 2, em Cabo de Santo Agostinho. A empresa modular foi a que locou a área de mais de 3 mil metros quadrados. Então, com isso, a vacância do fundo reduziu de 7,8 aproximadamente, né, para 7,2, e é o menor patamar nos últimos 12 meses. Então, o fundo fazendo aí redução significativa pelo terceiro mês consecutivo, o fundo reduzindo a vacância do fundo, né? Então, pelo menos no XPLG11, a XP fazendo aí um bom trabalho gerindo seus imóveis. Falando sobre o fluxo financeiro,
Então a gente verifica, o fundo oferiu mais de 25 milhões de reais em receitas no mês de outubro, 23,2 foram receitas de locação, que é a principal receita do fundo, né? Receita aqui, que o fundo também tem a receita de rendimento de fundos imobiliários, 1,5 milhão de reais. O fundo teve prejuízo na venda de FIIs também no mercado, prejuízo de 41 mil. E o rendimento do caixa do fundo, né, que o fundo tem aproximadamente 2% do seu patrimônio alocado dos seus ativos, né, alocados em instrumentos de caixa, que rendeu 370 mil reais do fundo. Despesas totalizaram quase 3 milhões de reais, né, e o fundo com uma margem líquida de aproximadamente 88%, né, que é o percentual aqui de resultado, né, em relação às despesas do fundo, né, receita. Então, aproximadamente ali 88% a divisão do resultado pela receita, que foi de 22 milhões de reais, né? O fundo então teve um resultado superior a 80 centavos por cota. No mês de outubro, distribuiu 74 centavos por cota, um pouco mais de 20 milhões de reais. Mais para baixo a gente vai verificar aqui o resultado financeiro, o detalhamento, né? Então, as receitas de locação totalizaram 86 centavos, as despesas do fundo de 11 centavos, as outras receitas, né, de renda fixa e dos fundos imobiliários totalizaram aqui nesse pedacinho aqui. A gente vê que é um pedaço realmente muito menor do que o carro-chefe do fundo, né? E como a gente verifica que o resultado foi de 81 centavos em outubro, o fundo distribuiu mantendo ali a linearidade da distribuição e dentro da expectativa, 74 centavos por cota foi a distribuição de outubro, que vai ser pago no dia 16, no caso amanhã, né? Bom, aqui a gente tem aqui a evolução da cota no mercado, como a gente verifica o fundo em outubro ainda estava bem descontado aqui no mercado, né? O que a gente observa aí na segunda semana de novembro, uma queda em todos os fundos de tijolo praticamente, o XPLG11 está ali sendo negociado entre 102 e 103 reais, de acordo com o último pregão no dia 14 de novembro. E a liquidez em outubro foi de 3,1 milhões, reduziu em relação ao mês de setembro, mas o fundo ainda está com uma boa liquidez no mercado. Aqui com relação à liquidez, então o fundo teve uma liquidez mensal de mais de 62 milhões de reais, o giro de cotas até que foi baixo, né, 2,1%, e dentro da rentabilidade ela foi negativa em quase 1%, né, 0,90%, provavelmente a queda no valor de mercado, né, o fundo realmente encerrou aqui a 108,14, chegou a estar 110 reais ali cotado no início de outubro, né, então realmente teve uma queda, uma rentabilidade negativa nesse período. Com relação ao portfólio, não mudou nada, né? Então, imóvel, 91% dos ativos está alocado em imóveis, 7% em cotas de FIIs, está rendendo uma receita, né? E as aplicações financeiras também, 2% é o caixa do fundo atualmente. E o fundo não tem política, né, em relação à forma contratual, né? Então, a gente verifica que há uma distribuição entre contratos típicos e atípicos dentro das receitas imobiliárias do fundo, com uma preponderância aqui, como a gente verifica, dentro dos contratos atípicos, que dá uma proteção maior em relação à parte financeira, né? Onde normalmente o inquilino tem a obrigatoriedade de pagar em caso de rescisão todo o saldo contratual, e o fundo tem, nesse tipo de contrato, 60% das suas receitas imobiliárias. Ainda falando de portfólio, a gente verifica uma concentração, né, de 15% da sua receita advinda de um imóvel e de um inquilino apenas, que é a Via Varejo. E a gente sabe que esse comércio varejista, né, e na verdade, né, acaba sendo o principal segmento dos fundos de logística, são realmente os comércios varejistas, né? A gente sabe que é um segmento que está, né, tá muito prejudicado com a alta da Selic, né? As margens desse tipo de empresas de varejo, acaba reduzindo bastante nesse período, que causa, né, aí alguns desafios para esse tipo de empresa, e hoje é o que eu enxergo o risco aqui no XPLG, essa alocação alta nessas empresas, né, nessa dependência aqui em relação à receita, nessas empresas de varejo, que são muito afetadas pela alta da Selic. Aqui a gente verifica que a correção dos contratos também, a maioria é pelo IPCA, 64%, e o vencimento dos contratos, 77%, vence a partir de 2025. Aqui a gente verifica em relação à vacância, pelo terceiro mês consecutivo, o fundo reduziu a vacância do fundo, né? Então, a gestora tem feito um bom trabalho aí em relação
a essas reduções, né, busca de novos locatários, então pelo terceiro mês consecutivo o fundo reduzindo a vacância, né? E a gente verifica as concentrações também em áreas construídas, estão em empresas também do ramo de varejo, a Leroy Merlin e a Via Varejo, que são as que têm maior participação em relação à área bruta local. A gente verifica também aqui a diversificação regional, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é onde o fundo tem aí os seus imóveis, né? Tem uma concentração bem interessante também aqui em Pernambuco, um condomínio logístico apenas é onde teve a última locação agora, né? Onde fez com que a vacância do fundo reduzisse para 7,2%. Dentro do overview aqui do fundo, né? A gente verifica aqui 17 condomínios logísticos o fundo tem atualmente, 146 módulos performados, tem 2 empreendimentos em construção, né? São quase 1 milhão de metros quadrados que provavelmente vão ultrapassar essa marca quando esses empreendimentos em construção estiverem prontos. A área construída vai ultrapassar 1 milhão de metros quadrados, que vai ser praticamente o maior em área bruta locável né, do mercado brasileiro, vai ser o XPLG11. Né? O número de locatários atualmente tem 43, também tem uma diversificação legal, né? Além de imóveis, também em locatários, em contratos de locação, na inadimplência 2,3%, a vacância 7,2%, vacância física e vacância financeira 6,3%. Mais para baixo a gente verifica o portfólio do fundo, né, os imóveis, onde o fundo detém ali, em sua maioria 100% de participação. Então são aqui diversos imóveis, são 17 condomínios logísticos e 2 em construção, que é esse especulativo extrema, né, que está aí, segue aí a expectativa para entrega no primeiro trimestre de 2023. A obra está aí, o fundo vai ter uma participação de 64%, né? Então, expectativa de entrega aí de 77 mil metros quadrados no primeiro trimestre de 2023, e com essa entrega, que a gente verificar aqui em cima, já vai ultrapassar, então, 1 milhão de metros quadrados somente com a entrega do especulativo extrema, né? Mas a obra de expansão do Leroy Merlin, ela não vai ultrapassar, ela vai ser entregue antes, né, no quarto trimestre desse ano, ele vai aumentar em 21 metros quadrados. Então, não vai, né, a entrega dessa expansão em Cajamar não vai chegar ainda a 1 milhão de metros quadrados, somente com a entrega do especulativo de extrema. O fundo vai ultrapassar 1 milhão de metros quadrados de área bruta local e área construída, né? Aqui são os detalhamentos dos contratos. Eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e ver aqui dentro dos contratos quais são as empresas, quais são os prazos, né? Quais são as especificações de cada um desses contratos e as vacâncias dentro de cada região e dentro de qual imóvel que estão as vacâncias do fundo, né? Então, por exemplo, o imóvel da Via Varejo que eu vejo como maior risco hoje do fundo, né, em relação à concentração, é apenas um imóvel, né, do Rio Grande do Sul, né, que está alocado para a Via Varejo. Então, um imóvel, ele é monoinquilino, né, e tem uma concentração de 15% da receita dentro desse imóvel, que vem desse imóvel que está alocado para a Via Varejo. Então, para mim, hoje, é o maior risco que o fundo tem em relação à questão de né, possível vacância, né, rescisão contratual, que pode prejudicar a receita aí do fundo, né? Então, baixa esse relatório, que está nas especificações também, o detalhamento, né, de cada comentário aqui, de cada especificação aqui detalhada, né? Cada contrato que tem alguma característica, ele comenta aqui embaixo, né? Por exemplo, tem prazos aqui que foram já expirados, eles explicam por que uns contratos ali não se expiram após o término, né? Ele fica ali por tempo indeterminado, então você pode verificar ali a especificação de cada um deles, tá? Aqui são os fatos relevantes, que a gente já comentou esse fato relevante aqui da nova alocação lá no Fone Multimodal Plug and Play 2, né? Lá em Cabo de Santo Agostinho. E aqui é o contas a pagar do fundo, né? A alavancagem que hoje o fundo tem. O fundo, inclusive, tem alavancagem indireta, né? Porque ele detém aí 100% do NE Logística e Fundo de Investimento Imobiliário. Então, ele computa também esse contas a pagar no patrimônio do fundo, né? Então, essa parte aqui vem do NE Logístico, né? 50 milhões de reais de saldo devedor e mais 150 milhões de reais praticamente aí desses dois CRIs aqui emitidos, né? Então, o fundo detém aí esses dois FIIs aqui, esses dois CRIs aqui em torno de 150 milhões de reais de saldo devedor, mais
se a gente faz ali um comparativo, né, em relação ao patrimônio do fundo, né, muito pequeno realmente a alavancagem que o fundo hoje detém, né, um fundo de 3 bilhões de reais e tem aí apenas 201 milhões em dívidas, em contas a pagar de aquisições de imóveis, tá ok? Então é isso aí, relatório gerencial do XPLG11, fundo de logística, né? Então reduzindo a vacância. Nesse fundo, a XP tem trabalhado bem, na minha opinião, a minha maior posição hoje dentro dos fundos de tijolo que eu tenho na carteira. Então, ele, né, dentro da minha estratégia, um fundo que cabe dentro da minha estratégia em relação à diversificação em imóveis, diversificação em inquilinos, tem esse probleminha aí muito concentrado na Via Varejo e acaba também um pouco na Leroy Merlin, né, em duas empresas aí do ramo de varejo, que acaba dando ali um certo grau de risco, mas é um fundo bem diversificado, um fundo que está caindo de preço aí no mercado, como os outros fundos de tijolo também estão caindo, então é algo que a gente pode ficar de olho aí, que pode aparecer uma oportunidade de entrada, se você quer entrar ou quer aumentar a posição da sua carteira, claro, não é nenhuma indicação de compra nem de venda, eu estou falando como cotista realmente do fundo, né? Não estou ganhando nada para isso, mas é um fundo que se você quer investir para o longo prazo, é um ótimo fundo na minha opinião, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Também não deixe de se inscrever no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.